Desde muito jovem, Mike Tyson provou ser merecedor de respeito sobre o ringue de luta. No entanto, suas habilidades continuam sendo questionadas por lutadores e fãs que não simpatizam com o legado que a máquina invencível de nocautes garantiu com nada mais do que a devastadora força de seus punhos. Larry Holmes foi um dos muitos lutadores arrogantes que zombaram das chances de Tyson vencê-los contra algumas das figuras mais proeminentes da disciplina naquela época. Mas, o que aconteceu quando foi sua vez de enfrentar o campeão peso pesado mais jovem da história? Bem-vindo, no vídeo de hoje, convido você a me acompanhar para desenterrar o arquivo da luta entre Mike Tyson e Larry Holmes. Fique até o final, você não vai acreditar no que foi o quarto episódio. Tyson, com 21 anos, era 17 anos mais novo que Holmes, com 38. Provavelmente, a experiência de Larry poderia jogar a seu favor. Mas, ao ter ficado fora do ringue por 21 meses, era um fator que não se sabia se, ao contrário, prejudicaria. Um fator que realmente o prejudicou foi sua língua afiada, usada como arma de desacreditar contra quem já era o campeão peso pesado mais jovem da história. Para Holmes, um lutador com o perfil de Mike Tyson não teria sobrevivido à sua primeira luta nos anos 70. Holmes costumava brincar que Joe Frazier o abofetearia tão forte que o enviaria de volta ao jardim de infância, ou que ali poderia jabá-lo o dia todo se quisesse. Além disso, ele frequentemente falava que não seria capaz de lutar contra Ken Norton e que George Foreman levaria apenas 2 segundos para derrotá-lo. Todas essas declarações serviram para iluminar um fato lamentável, que era o de que o lendário Larry Holmes não sentia nem um pouco de respeito pela carreira profissional que Tyson havia forjado tão jovem. Sendo o boxe uma disciplina de cavalheiros, Tyson, mesmo em sua idade, sabia que a última palavra sempre estava nos punhos. Por isso, em 22 de janeiro de 88, ele permitiu que uma exibição requintada de bom boxe fosse sua melhor defesa. O Centro de Convenções de Atlantic City, em Nova Jersey, foi designado como o local que abrigaria todos aqueles que quisessem testemunhar esse momento na história da disciplina. Não era apenas 2 máquinas de boxe subindo ao ringue, era uma batalha pela coroa absoluta da divisão. Tudo indicava que não seria uma tarefa tão difícil, já que o cenário o favorecia até mesmo nas apostas de 8-1. Holmes era quem precisava provar que também poderia vencer Tyson em 2 segundos, e começar a se gabar de suas habilidades e não das de terceiros. Seu recorde profissional era um bom currículo para o trabalho. Com 48 vitórias, 34 delas por nocaute, e apenas 2 derrotas anteriores. Mas, Tyson não tinha motivo para se preocupar ao olhar para o passado de seu oponente. Ele já havia construído um bom currículo para si mesmo. Poderia Larry Holmes dar a ele sua primeira prova do amargo sabor da derrota? Essa era a pergunta que pairava no ar. Com o som do sino, Tyson se lançou sobre Holmes sem medo algum. Holmes se valeu de sua boa coordenação de pés para se deslocar pelo ringue, evitando a troca de golpes contra Tyson. Ocasionalmente, o ex-campeão era alcançado e detido pelos punhos do atual campeão unificado. Parecia que Holmes estava indo para o primeiro assalto de reconhecimento que muitos lutadores precisam para estudar seu oponente e sair com uma estratégia. No entanto, Tyson confiou em sua habilidade para conseguir a vitória desde o primeiro segundo. Os 21 meses fora do ringue de Holmes estavam cobrando seu preço. Tyson correu em direção a Larry no início do segundo episódio, e ele apenas ficou imóvel esperando por sua chegada. Seus deslocamentos pelo ringue começaram a parecer tentativas covardes de evitar o confronto. Sempre que Tyson se aproximava o suficiente para atacar, Holmes gerava um abraço que reduzia as chances de isso acontecer. Em raras ocasiões, ele usava seus punhos para contra-atacar e tentar deter a intensa ofensiva de Mike. Mas, tudo indicava que ele havia começado a lutar uma batalha pela sobrevivência desde o primeiro segundo. Em um encontro programado para 12 rounds,
Ainda havia muito tempo para fugir se pretendesse chegar ao último episódio de pé. Ao reduzir seus deslocamentos, Holmes se tornou um alvo fácil para os duros punhos de Tyson. Sua defesa parecia ter alguns pontos vulneráveis, e seus contra-ataques davam a sensação de não estarem à altura de seu rival. Quando as sádicas combinações de Tyson começaram a chover sobre ele de todos os lados, Holmes percebeu que havia se envolvido em uma situação da qual não escaparia facilmente. Apesar de sua péssima demonstração de boxe, Holmes quis brincar no início do quarto assalto. Com os punhos baixos, ele saltava sobre o ringue convidando Tyson a atacá-lo se fosse tão corajoso. Com sua atitude, ele apenas mostrava sua natureza arrogante e o pouco respeito que tinha por seu oponente. Mas, contra uma máquina de boxe como Iron Mike foi na época, essas provocações têm um preço alto. Mike começou a encurtar a distância entre eles, tentando encurralá-lo nas cordas. Mas, o gigante arrogante recorria a abraços covardes para que Joe Cortez colocasse distância entre eles novamente. Sua própria estratégia foi sua perdição quando, no centro do ringue, Mike desferiu uma poderosa combinação que o enviou de costas para a lona pela primeira vez. Holmes se levantou imediatamente, e a luta foi retomada após a contagem obrigatória de 8. Tyson já havia tido bastante da atitude tola de seu oponente e não ia permitir que ele desperdiçasse seu tempo por mais tempo. No meio do ataque, Holmes tentou se libertar mais uma vez indo para o corpo de Tyson. Mas este foi mais astuto e desferiu os golpes certeiros para derrubá-lo pela segunda vez. Holmes, cambaleando, se levantou à contagem de 5. A luta recomeçou, e, com isso, a intensidade da ofensiva de Tyson aumentou. Como um predador atrás de sua presa, Tyson perseguiu Holmes pelo ringue, esperando a oportunidade perfeita para acertá-lo com o golpe que o deixaria vendo estrelas. Quem procura acha, e ao encurralá-lo nas cordas, a 7 segundos do fim do episódio, uma breve rajada de golpes deixou Holmes inerte no chão. Acabou, diziam os comentaristas enquanto Holmes estava deitado de braços abertos na lona. O lutador arrogante que tentou humilhar Tyson foi aniquilado em pouco menos de 4 rounds. Desta vez, Joe Cortez nem precisou iniciar a contagem de segurança. Pelo contrário, ele hesitou em chamar ou não uma equipe forense para recolher os destroços do grande lutador que foram espalhados após o massacre nos últimos minutos da luta. Apesar de não ter recebido o mesmo de seu adversário, Tyson elogiou Holmes na entrevista após a luta. Ele era um lutador lendário, afirmou. Se estivesse em sua melhor forma, não teria nenhuma chance, continuou. Após essa dura derrota, Holmes decidiu dar um tempo dos ringues de luta. Para se recuperar de seu encontro com o campeão peso pesado mais jovem do mundo, ele precisou de pouco mais de 3 anos. No entanto, ele voltou à cena em 1991 e permaneceu ativo até 2002, quando se aposentou definitivamente. Se você chegou até aqui, agradeço. Lembre-se de que, se gostou da história, não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Tem um tempo livre? Você sempre pode dar uma olhada no meu canal. Lá você encontrará vídeos que o ajudarão a reviver os melhores e piores momentos na história do boxe, disponíveis para acompanhá-lo a qualquer momento do seu dia. Agora que você conhece a história por trás da luta entre Mike Tyson e Larry Holmes, o que você acha que deu errado na estratégia de Holmes para enfrentar Iron Mike? Estou lendo seus comentários.